Olá, hoje eu vim te fazer uma pergunta. Qual que é a sua desculpa para não viver o Evangelho? Irineu, você não sabe nem eu. O texto base que a gente vai usar hoje para isso é João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus diz aqui um pouco mais sobre o que ele vai fazer em relação ao evangelho que ele fez e o que a gente pode fazer. De lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Muitas pessoas hoje têm medo de fazer renúncias, medo de chegar perto do evangelho falando que ele é uma coisa difícil e dificultada. Mas depois de estudar um pouco, eu vi que a gente chegou numa era, em uma geração, onde o evangelho está muito mais mastigado para que a gente consiga falar dele e pregar dele. Paulo disse que nós somos embaixadores livres, pois ele é embaixador do evangelho em cadeias. Paulo, sim, estava preso, sendo impossibilitado de pregar o evangelho. E mesmo assim fez cartas a Efésios, a Filemons, a Gálatas, falando do evangelho. E se você acha ainda ou tem o pensamento de que Jesus não fez tantas coisas assim, então a gente também vai agora em João 21:25, que diz o seguinte: há, porém, ainda mais outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Esse aqui é o último versículo de João. Então João dedica seu último versículo a falar que o mundo inteiro não caberia os livros, nem se fosse uma biblioteca, do que Jesus fez. Então, se Jesus fez tudo isso e nos dá a possibilidade de, no nome dele, conseguir fazer mais, qual que é a sua desculpa para não viver o evangelho hoje? Eu vejo jovens, hoje em dia, que não conseguem viver o evangelho por medo de uma coisa, por medo de perder amizades, por medo de perder um objeto, ou até coisas que, do ponto de vista deles, são muito mais fáceis de perder. Mas Paulo não perdeu drogas, Paulo não perdeu coisas, muito menos amigos. Paulo perdeu a vida e ele mesmo diz que ganhou a vida pelo Evangelho. Ele não perdeu, mas sim ganhou a vida eterna. A desculpa que eu venho trazer para você que não existe é essa, de que é difícil viver o Evangelho. É muito mais fácil hoje em dia. O Evangelho está muito mais mastigado. E eu vou te dizer hoje que você consegue, pois o Evangelho é uma coisa linda e a palavra é doce aos lábios, só é amarga aos que aceitam carregar. Tamo junto.